Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! A pedidos, hoje vou entrar sem filtro para vocês acompanharem o passo a passo da maquiagem. Porque nós estamos o quê? Em mais uma manhã de make com prosa. E aí, o make com prosa a gente aproveita para ver uma maquiagem sendo feita rápida, simples, porque eu não tenho muita técnica, junto com um assunto relevante, seja algum assunto que eu vi no consultório, seja algum assunto que vocês me pedem aqui, ou caixinha de perguntas. Ok? Linda demais de Vanilla, Vládia, lógico, né? Ó, a gente é garota propaganda, a gente vive de Vanilla agora. Então, bora nós, people. Vamos começar. O assunto de hoje... Vou aproveitar que eu vi que Vanessa entrou, Nutri, que fez uma perguntinha também. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho com vocês hoje sobre o bendito cortisol e o bendito DEA. A gente vai falar um pouquinho sobre algo chamado de síndrome da fadiga crônica. Alguns chamam de fadiga adrenal, mas não é um nome correto de ser utilizado. Certo? Então a gente fala síndrome da fadiga crônica. E o que é síndrome da fadiga crônica? Deixa eu explicar aqui pra vocês um pouquinho, certo? Nós temos... Bom dia, bom dia! Nós temos uma glândulazinha muito bonitinha, pretty, que fica exatamente localizada em cima dos nossos rins, certo? Antigamente, costumávamos chamá-la de suprarrenais, porque estavam acima dos rins. Mas o nome correto mesmo, atual, é adrenal. E esse nome adrenal vem de um motivo muito especial, que é porque ela produz adrenalina. Joia? Então, um dos motivos dela se chamar adrenal é porque ela produz adrenalina. E aí, o termo fadiga adrenal, que não é um termo, mais uma vez, deixando claro, antes que dê problema, mais uma vez deixando claro que não é um nome reconhecido cientificamente. O nome fadiga adrenal. Nós utilizamos e é reconhecido um nomezinho chamado de fadiga crônica, ou síndrome da fadiga crônica. E o que seria este bendito? O que acontece com o nosso corpo? Que essa adrenal não tá mais querendo funcionar? Como é que tá acontecendo isso? Então, bora entender o seguinte. Nós somos crianças, a nossa adrenal é para funcionar muito bem, beleza. Uma das coisas que dá um start na nossa adrenal é o trabalho de parto na adrenal da criança. Então, no caso, uma criança, um bebê, um baby, quando está na barriga da mãe, quem entra em trabalho de parto, quem dispara a ocitocina para o trabalho de parto, não é a mãe, é o bebê. Quem não sabe, fique sabendo. Então, o trabalho de parto começa porque o bebê libera a ocitocina. E essa liberação de ocitocina pelo baby é importante para que o baby, o próprio baby, libere produção de cortisol. Então, o que acontece? O trabalho de parto, eu tô puxando aqui para vocês entenderem que isso começa muito lá, não, quando a gente ainda tá na barriga dos nossos pais. Então, o próprio trabalho de parto, quando nós, bebês, dentro do útero, avisamos que estamos prontos para nascer, liberamos ocitocina, nós liberamos cortisol. Quando nós liberamos cortisol, nós despertamos nossa adrenal. Então, comecem a entender por aí como o parto normal ou entrar em trabalho de parto é importante para o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É a produção de cortisol, a produção de melatonina, tá? Principalmente eles, mas tem outros hormônios envolvidos.
tá? Então, para que esse ciclo aconteça, de manhã eu produzo cortisol alto, ao longo do dia o cortisol cai, à noite eu produzo melatonina e o cortisol tá baixo, é importante que haja um start para que isso aconteça. Então, dentro da vida intrauterina, você não sabe o que é dia e o que é noite, você não tem ritmo circadiano, né? Dentro da barriga da mãe, quando a mãe tá dormindo, você tá mexendo. Então, o trabalho de parto, ele tem como um dos papéis importantes, além, obviamente, do resultado final, que é o nascimento do bebê, tem como esse papel despertar adrenal, certo? Por N motivos, muitos bebês não entraram em trabalho de parto e foram para uma cesárea agendada. E daí a gente já começa alguns probleminhas, né? A alteração do ciclo circadiano já pode começar lá no comecinho da fase. Então, são aquelas crianças que trocam a noite pelo dia, na sua grande maioria. São crianças que têm problemas com sono. São crianças que não têm um sono contínuo. Mas isso, obviamente, gente, não é isoladamente isso. Porque existem outros fatores. Rotina, amamentação, né? Existem outras coisas que influenciam. O bebê estar bem alimentado, o bebê ter feito as sonecas, janela de sono, enfim. A gente não vai entrar nesse assunto agora, tá? Mas voltando, por que a fadiga crônica é algo que tem cada vez sido mais recorrente dentro do nosso cotidiano e principalmente no meu caso, dentro do meu consultório? Justamente porque como a adrenal, ela precisa produzir cortisol, ela precisa produzir DEA, ela produz adrenalina, nós temos levado uma vida muito crazy, muito louca. Nós fazemos o quê? Nós dormimos tarde, nós tomamos café em excesso, nós deixamos para fazer atividade física 9 horas da noite, nós passamos o dia estressados, nós não temos um intestino saudável, nós não bebemos água, não beber água estressa o teu corpo, nós não bebemos água. Então, muitos são os fatores e as causas para que o nosso corpo, ele altere a função natural da adrenal, que é a de produzir o cortisol e a de produzir o DEA. E aí, o que acontece? Eu tô lá, vivo me estressando. Por quê? Porque eu durmo tarde, acordo cedo, tenho um monte de trabalho para fazer, tenho um menino para dar conta, tenho que estudar, tenho que não sei o quê. Me estresso com as coisas, fico ansiosa. A ansiedade é um estresse antecipado para adrenal. Tem coisa pior para tua adrenal do que a ansiedade? Ansiedade mata a adrenal, tá? E aí, eu tô lá nessa vida louca, estressada, não tenho tempo pra nada, como mal, não durmo bem, durmo tarde, só como açúcar, não estou nutrindo o meu corpo, eu tenho fome oculta, que eu não tenho, eu como, mas eu não entrego nutrientes pro meu corpo, e aí eu vivo com fome, comendo cada vez menos coisas saudáveis. E aí eu levo esse estilo de vida desregrado. A minha adrenal, ela fica liberando mais cortisol, então ela tenta gerenciar esse estresse. E lembra que eu falei ontem sobre isso? Não é só esse estresse que eu tô falando, tem muitas outras coisas envolvidas que a gente falou ontem. A gente falou sobre metais pesados, a gente falou sobre intoxicações no geral, né? Parasitas, vermes, fungos, né? Fungo é um negócio que tá cada vez mais aumentado. Cândida, principalmente, cândida sistêmica. Mas volta aí, volta. Então, esse processo de estresse crônico leva o teu corpo a produzir o cortisol diversas vezes. Então, enquanto que o cortisol era para ser produzido pela manhã e ao longo do dia ele cai, a pessoa vive em altos e baixos de cortisol. E aí ela toma café ao longo do dia e ela piora a função da adrenal, ela acorda em jejum e ela mete o café pra dentro. Hoje eu tava falando hoje foi ontem, da menina lá no cross, ela falando que tava sofrendo porque tinha tirado o café antes de treinar, e ela treina em jejum, tomava só café e ia. Aí eu amei, Senhor, vai passar por uns dias ruins, mas vai dar tudo certo. Justamente porque a gente pega logo de manhã, a gente acorda, a gente não dá nem tempo pro corpo produzir o seu cortisol
E você já tá com café pra dentro, você já tá com cafeína. E a cafeína libera adrenalina, o que consome cortisol, o que piora o quadro. Então, a longo prazo, essa ideia de ficar tomando café porque tá fadigado, vai piorar cada vez mais tua fadiga. Tá? Porque você tá piorando o problema. Acho que eu vou hoje bem basiquinho, no make bem basiquinho, ó. Um pouquinho blush, um pouquinho rímel, ou um pouquinho sombra. Beleza. E aí, o que acontece? Vou somar um pouquinho. E aí, o que acontece? O corpo tá lá, tendo dificuldades de produzir o cortisol, de você se sentir disposto. Aí você vai lá e taca o energético pra dentro, achando que tá abalando, porque tá tomando energético, porque agora sim você vai produzir. Aí você taca mais cafeína pra dentro, achando que tá ótimo, que tá dando energia, que tá dando força, e tua adrenal, ó, sendo chicoteada. Chega uma hora que a tua adrenal, ela não consegue mais trabalhar da forma adequada. E aí, o teu cortisol, ao invés de estar alto, cronicamente, ele começa a baixar. A tua adrenal, ela cansa. Ela diz, sabe uma coisa? Essa doida aí não resolve os problemas dela, eu não vou mais me esforçar para tentar resolver. E aí, como eu não vou me esforçar para tentar resolver, o que eu faço? Eu diminuo meu cortisol. E aí são as pessoas que começam a acordar com cortisol baixo. Mas muito antes até do cortisol baixar, a gente vê o DEA baixando. O DEA a gente costuma dosar com o chamado de S-DEA, que é o DEA sulfato, tá? Então, a gente começa a ver que essas pessoas, elas começam a ter um cortisol logo baixo pela manhã. Quando era para elas terem um cortisol e um DEA altos pela manhã, elas começam a ter um cortisol baixo. Exatamente. Por isso que as adrenais não fadigam, elas reduzem a produção hormonal para nos proteger do excesso de adrenalina e cortisol o tempo todo. Exatamente. Não existe a fadiga. Então, esse termo, ele não é um termo correto. Então, nesse caso, quando eu diminuo a produção de DEA e eu diminuo a produção de cortisol, é normalmente o momento que o paciente é mais sintomático. Então, é aquele paciente que tem uma gordura mais localizada em região central, abdominal. Ele é um paciente mais fadigado. Muitas vezes, ele se encosta ao longo do dia e ele cochila. Ele cochila facilmente, ele não tá ativo, ele não tem energia. Ele até pode dizer que tem, porque muitas vezes ele produz excesso de adrenalina. É um paciente adrenérgico, agitado, acelerado. Mas se ele parar, é típico. Quando o paciente fala pra mim assim, não, eu sou muito ativo. Eu já acordo, já pulo da cama, já tomo um banho gelado, já pulo da cama, faço 1000 coisas ao dia. Mas também não me deixe parar, não. Porque quando eu paro, parece que a bateria descarrega. É típico do paciente fadigado, é típico do paciente que tem deficiência de cortisol e é adrenérgico. Ele faz um mecanismo compensatório com a adrenalina. E quanto mais eu produzo adrenalina, pior vai ser pro meu cortisol, certo? E aí é aquele paciente que, se ele parar, como eu já atendi paciente no consultório, que ele dormiu, eu juro. O paciente tava lá, aí ele tava... Eu conversando, fazendo anamnese, primeira consulta. Ou seja, eu não estava explicando teoria e o paciente cansou da minha explicação, não. Eu estava fazendo anamnese. Tá, e como é que é? Aí a pessoa diz, não, eu só não sei o que. Aí você viu a pessoa assim, ó. A pessoa fadigada. E a pessoa acha, às vezes, que não é fadigada. Ela acha que ela não é fadigada. Como muitas vezes eu escuto a pessoa dizer assim, não, eu tenho uma energia ótima, agora também não posso parar. Porque se eu parar, já era. Gente... É justamente isso. Aí é uma pessoa que se arrasta ao longo do dia. Aí ela toma um monte de café para tentar se manter vivo, certo? Ela tenta se manter vivo, tomando uma porrada de café energético, cápsula de cafeína e tudo que encontra na internet que o povo acha, diz que é bom e a pessoa vai lá e toma. E aí a pessoa chega à noite, ela tá como? Ligada. É uma pessoa que à noite tá ligada. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu só funciono à noite. Só sei estudar na madrugada. Só funciona à noite. A pessoa tá ligada. Aí ela não consegue dormir à noite. Aí ela tem um aumento de cortisol à noite. Ela tem uma fome noturna. E muitas vezes essa fome noturna se apresenta com maior vontade de doce, tá? Então é aquela pessoa que, na grande maioria, ela
tem dificuldade para iniciar o sono, ela não tem um sono reparador, ela dorme tarde e acorda fadigada. E ela inverte exatamente o ciclo sono-vigília. Ela aumenta o cortisol na hora que era à noite, que era para estar baixo, e ela tá com cortisol baixo durante o dia, tá? E isso é típico de uma consequência de um estilo de vida ruim. Álcool, fumo, estresse emocional, privação de sono, sedentarismo, alimentação ruim, obesidade, deficiência nutricional. Então, isso é consequência. Vamos ver se vai dar certo, ó. Porque a franja curta, ela é assim. Ela é uma incógnita. Você não sabe se um dia ela vai dar certo ou se ela não vai. Mas aí a gente faz o quê? A gente pega o secador e faz. E ajeita se precisar. Certo? Então, entendam o mecanismo. E muitas vezes a fadiga ela é tão importante que colocar uma pessoa dessa para fazer atividade física, você vai piorar o status de saúde dessa pessoa. Então, tem um paciente meu que tá tão com a adrenal tão comprometida que eu digo, não é hora de fazer atividade física. No máximo, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma coisa leve. Mas fazer atividade física de muita intensidade, não vai fazer. Por quê? Porque vai piorar. Vai piorar o quadro. É um paciente que tá doente, ele está fadigado. Eu uso Bob, é porque eu não vou aparecer de Bob aqui, né? Porque o quê? A gente tem intimidade com vocês, mas nem tanto. Porque eu estava, antes de começar a live, com o Bob bem aqui, ó. Minha filha, Bob é vida. Você bota o Bob aqui, ó, vou ensinar pra vocês. Vou ensinar que eu tenho que trabalhar. Peraí, vou ensinar isso aqui pra gente encerrar a live. Ó, você bota aqui, ó, o segredo aí, a dica para o Bob, para quem não usa Bob ainda, certo? Você vai lá, você separa a sua franja, certo? Aí você vem aqui, ó, junta o Bobzinho. Eu não gosto do Bob muito alto, muito grossão, porque senão fica muito arqueada a zona minha sobrancelha, ó. Minha franjinha. Aí você vem, ó. Aí prende aqui do lado, porque o meu escorrega. E aí às vezes eu prendo do outro lado também, mas eu tô sem o outro fivela aqui. O nível de intimidade aconteceu no Make com Prosa. A gente já aparece de Bob no cabelo. Pelo amor de Deus. Tô a cara da minha mãe. Mulher, eu sou minha mãe todinha. Cuspida lambida, como diz outro. É a dona Florinda. Elísio tinha que tirar a sarra de mim. O pior é vocês fazerem um print. Se vocês fizerem um print disso aqui e me colocar, eu pego vocês, viu? Ei, bora, deixa eu terminar. Beijo, bora encerrar essa live aqui. Viu? Vamos fazer de dona Florinda hoje. Hoje é dona Florinda. Gente, não, valor ideal, depende. Você vai fazer exame de sangue ou vai fazer salivar? Depende, tá? Olha, a risada foi igual a da Varinha. É igual a risada da minha mãe. Tô te dizendo, eu sou igual a minha mãe. Gente, beijo. Beijo. Boa quinta-feira pra vocês. Eu tô me perdendo os dias da semana. Amanhã a gente vai fazer o último Make com Prosa da semana e passando para dar um aviso. Um aviso muito importante. Preste atenção no aviso muito importante. São 2 avisos. O primeiro aviso. Lá no link da minha bio, tem o meu canal do YouTube, que agora tem vídeos toda semana no canal. Se você tá perdendo o vídeo, eu não sei o que você tá fazendo na internet. Você está perdendo seu tempo na internet. Porque o vídeo tá mara, os vídeos estão mara. E o segundo aviso é que, próxima semana, next week, eu estarei lá em Uberlândia, na minha pós-graduação de Medicina Integrativa. E por este motivo, eu não vou aparecer aqui no Make com Prosa na próxima semana inteira. É uma semana lá em Uberlândia. Eu viajo no domingo. Volto na sexta, certo? Então, não estarei aqui na próxima semana. Vou ficar com saudades? Vou. Mas estarei lá focado na minha pós de Medicina Integrativa. Me aprimorando cada vez mais, estudando cada vez mais, porque a gente não tem uma mentalidade fixa, a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente quer sempre melhorar. Certinho? E aí vocês me sigam lá no YouTube. Acompanhem meu canal. Valorizem, porque tá ficando massa. Os vídeos estão tops, viu? Fiz até escova pra fazer o vídeo pra vocês. Imagina só, fiz escova e maquiagem. Então vocês me valorizem. Beijo!
beijo, boa quinta-feira. Beijo, beijo, beijo. Hoje vai ter caixinha de perguntas. Eu vou deixar lá nos meus stories. Fui!